Você resolveu ser empresário? Então se prepare, pois o Brasil pode ser considerado o país dos impostos. Você sabe quais impostos você terá que pagar agora que decidiu abrir o seu negócio? Talvez sim, talvez não. E é sobre isso que vamos falar agora com o nosso consultor e parceiro aqui do Gestão de AZ, João Lúcio de Oliveira. João Lúcio, mais uma vez obrigado por conversar conosco sobre esse assunto que assusta muitos empreendedores que estão começando a montar a sua empresa. Mas eu vou logo começando a perguntar: a carga tributária para quem tem uma empresa é realmente alta? A carga tributária brasileira é uma das mais altas do mundo. Carga tributária são os impostos que recaem sobre os produtos, mercadorias e serviços. No Brasil, nós temos impostos na esfera federal, estadual e municipal. Dentre eles eu posso relacionar para vocês imposto de renda sobre pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro líquido, PIS, CONFINS, ICMS, que é o Imposto sobre Mercadorias e Serviços. Nós temos a contribuição patronal, previdenciária, nós temos o Imposto sobre Serviços, entre vários outros que recaem sobre as empresas. E todos esses impostos impactam muito as finanças das empresas? Sim, porque acaba afetando o produto final, mercadoria ou serviços. Por isso que é muito importante, antes de abrir a empresa, começar o planejamento tributário. Porque dependendo do tipo do seu negócio, vai incidir alguns impostos. Prestação de serviços, por exemplo, eu tenho o ISS, comércio, nós temos o ICMS, indústria, nós temos o IPI, dentre outros tributos. Muitos empresários, por não conhecer corretamente a carga tributária, acabam se enrolando aí na hora de definirem os seus preços. E aí, quando percebem, querem ajustar, fazer um ajuste nos seus valores. E com isso, acabam perdendo alguns clientes. Então, por isso, é muito importante você ter conhecimento da carga tributária, dependendo do tipo do seu negócio. Outra pergunta: mas todas essas empresas pagam todos os impostos de forma igual? Não. Cada empresa é tributada de acordo com o tipo do seu negócio, e de acordo com o regime tributário que ela escolher. De acordo também com o regime tributário que a empresa pode escolher, ela pode optar pelo Simples Nacional, ela pode optar, pelo lucro presumido, pelo lucro real. Então, dependendo também do regime tributário que ela escolher, ela vai ser tributada de forma diferente. Vamos lá, eu tenho outra dúvida. Se eu resolver abrir uma empresa hoje, qual o tipo de empresa e quais regimes tributários eu posso escolher? Tem opção? A legislação brasileira, ela permite, que o empresário abra vários tipos de empresa, E essa decisão deve ser tomada de acordo com os objetivos. Porque assim, quando eu abro uma empresa, eu estou criando uma pessoa jurídica. Então, quando eu crio uma pessoa jurídica, esta pessoa jurídica, ela é distinta da pessoa física. Então, eu vou ter a pessoa física que abriu a empresa e eu vou ter a pessoa jurídica, a empresa que foi aberta. São duas pessoas diferentes e independentes, dependendo do tipo de empresa que foi aberta. Então, vamos lá, vamos começar pelo MEI. O MEI é um tipo de empresa simples, rápido e barato de ser aberto. Além de pode ser feito tudo sozinho pela internet. Nesse tipo de empresa, o faturamento bruto anual, ele não pode ultrapassar 81 mil. O que ocorre nesse tipo de empresa? Se amanhã a minha empresa tiver alguma dívida, o patrimônio dela, certo? Vai responder por essa dívida e o meu patrimônio pessoal também responde por essa dívida. Porque, eu sou um microempresário individual. Eu tenho a empresa em meu nome. Eu tenho também um outro tipo de empresa. Por exemplo, eu tenho a Eireli, é uma empresa individual de responsabilidade limitada. O que diferencia aí a Eireli do MEI? A Eireli, eu tenho que ter um capital social de no mínimo 100 mil reais.
Qual a vantagem da Eireli em relação ao MEI? A Eireli, a minha responsabilidade, ela é limitada ao capital social que eu investi. Então, se a minha empresa tem lá um capital social de 100 mil reais e ela tem alguma dívida, eu vou responder só até esse limite do capital social. Diferente da MEI, que eu respondo com todo o meu patrimônio pessoal. A legislação, para ainda facilitar mais a vida do empresário individual, criou o ano passado a SLU, que é a Sociedade Limitada Unipessoal. O que ela tem? Tem a vantagem da MEI, que é o quê? Que eu não preciso investir um capital alto para abrir essa empresa, porque ela não tem, né, esse requisito. E por um outro lado, ela também tem a vantagem da Eireli, que a responsabilidade do empresário, ela é limitada ao capital investido. Aí eu tenho a sociedade empresária padrão, que é conhecida aí por muitas pessoas, que é uma sociedade limitada, aonde eu vou ter 2 ou mais pessoas nessa empresa, e essas 2 ou mais pessoas vão também investir um capital social nesta empresa. Esse capital social, ele vai ser dividido em cotas, cada sócio vai ter as suas cotas e vai responder pela empresa pelo limite dessas suas cotas. Nós temos também aí o tipo que todo mundo conhece, que são as sociedades anônimas, né, que são as mais famosas, conhecidas como SA. Essas empresas, a característica principal delas é ser de capital aberto. O que significa? Tem uma maior facilidade para captar recursos no mercado. Enquanto a sociedade limitada, quando eu for aumentar o meu capital social, ou eu tenho que aumentar aquele capital com o investimento dos próprios sócios, ou adquirindo um novo sócio, a SA, que pode ser uma empresa de capital aberto ou fechado, se ela for uma empresa de capital aberto, ela consegue jogar, né, lançar ações no mercado e captar mais recursos para a sua empresa. Então, assim, qual tipo de empresa que eu pretendo abrir? Depende do seu objetivo, depende da questão de atrelar ou não o seu patrimônio, né, ao patrimônio da empresa. Isso é muito importante. Muito bem. Então a MEI paga menos imposto? Sim. O objetivo, né, da MEI é justamente para que o empresário possa pagar um valor menor. Então o custo para quem vai abrir uma MEI, ele é baixo se comparado aí com os demais tipos de empresa. E se então eu tiver um faturamento que ultrapassa o limite da MEI, eu posso mudar de enquadramento da minha empresa? Nesse caso, qual é o melhor regime? Sim, claro que sim. Se sua empresa ultrapassar o limite, né, de faturamento para MEI, aí a sua empresa ela pode ser enquadrada ou como uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Vai depender muito do faturamento anual dela, tá? E você pode permanecer no Simples, com as vantagens tributárias que o Simples dá para as empresas. Você optando pelo Simples Nacional, você, lembrando, né, vai recolher uma única guia. Essa guia é o DAS, do Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Então, essa única guia, ela vai contemplar vários impostos. O imposto de renda sobre pessoa jurídica, o imposto sobre produto industrializado, a CSLL, que é a Contribuição Social sobre Lucro Líquido, o PIS, a CONFINS, a CPP, que é a Contribuição Previdenciária Patronal, o ICMS, o ISS. E qual a maior diferença do Simples Nacional para o lucro real ou presumido? A diferença basicamente reside, né, na simplificação do recolhimento dos tributos, além, né, da vantagem econômica. Quando você está inscrito no Simples, quando a empresa, né, está inscrita no Simples, então conforme, né, já dito aí, ela recolhe o DAS. Então uma única guia ela vai recolher aí diversos tributos com um valor bem acessível aí ao porte da empresa. Já
né, o recolhimento através do regime tributário do lucro real e do lucro presumido, não, as empresas vão ter que apurar tributo a tributo, todos os tributos e recolher em guia própria. Enquanto que o DAS, o próprio empresário, ele consegue fazer de uma maneira mais simples, mais fácil, já normalmente quando as empresas ela tem o regime tributário do lucro líquido ou do lucro presumidos, provavelmente elas vão depender de um profissional, de um contador, para auxiliar o empresário aí no recolhimento, né, na apuração e no recolhimento dos tributos. Entre o lucro real e o presumido, o que é o melhor? Não há uma resposta fácil para essa pergunta, né? Porque a gente tem que levar em consideração muitos fatores. Devendo a decisão ser tomada de forma individual, né? Após análise de balanço de anos anteriores ou projeção de faturamento. Cada atividade ela tem as suas peculiaridades. Então, por isso, né, todas devem ser levadas em consideração na hora de se escolher um melhor regime tributário. Agora que já conhecemos melhor os regimes, né? A minha pergunta é o seguinte: e como fazer um planejamento tributário? Bom, é muito importante, né, levantar informações para fazer o planejamento tributário, certo? Então, a previsão de faturamento, a previsão de despesas operacionais, margem de lucro, despesas com empregados. Então, com essas informações, né, é possível identificar aí qual é o tipo de empresa e qual regime tributário melhor, né, que mais vai se adequar ao tipo de empresa que o empresário ele está querendo abrir, começar o negócio dele. Qual a importância de escolher corretamente o regime tributário a ser adotado para a empresa? A importância de escolher um regime tributário correto, né, ou mais adequado à sua empresa é crucial. Porque se eu escolher o regime tributário errado, a minha empresa pode estar recolhendo tributo de forma indevida. E isso vai encarecer os meus custos. Então, por isso que eu tenho que analisar todas as possibilidades envolvidas no meu negócio, todos os riscos. A possibilidade de crescimento, a projeção de faturamento, a possibilidade de encurtar, né, a minha receita. Então, todas as informações são cruciais para que eu possa fazer a escolha do melhor regime tributário. Preciso reavaliar periodicamente a opção que eu fiz no regime tributário da minha empresa ou não? Sim, como é muito importante escolher corretamente qual regime tributário é adequado para a minha empresa, também é muito importante periodicamente eu reavaliar esta questão, porque a minha empresa, ao longo do tempo, ela vai modificar, ela vai ter um faturamento maior, ela vai ter um faturamento menor, eu posso querer mudar, né, o tipo de empresa, se era só comércio, também posso querer ter uma prestação de serviços, então a minha empresa ela pode modificar, então a minha empresa, como ela pode evoluir ou ela pode encolher ao longo do tempo, então é muito importante, periodicamente, eu reavaliar a decisão. Isso é muito importante. Muito obrigado, João Lúcio. Agora vou dar um recado importante. Teremos um debate sobre esse tema com a participação especial do João Lúcio. Veja aqui na descrição deste vídeo como acessar esse debate. Iremos informar o link e a data e hora para você aproveitar todo esse conteúdo. Agora que você já conheceu um pouco sobre esses tributos, está na hora de começar a decidir ou até mesmo reavaliar a sua escolha quanto ao regime tributário. Isso é muito importante. Se você ainda tem alguma dúvida, comente aqui nesse vídeo que teremos o prazer em te ajudar. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Acompanhe inclusive nosso trabalho no Facebook, hein? Essas foram as dicas de hoje do Gestão de A a Z, o Guia do Gestor. Espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima!